Deixa eu fazer uma pergunta, que eu sempre tive essa curiosidade. Pode ser total impressão minha. No Brasil, os carros são fabricados, pode ser até na América aqui, são piores do que são fabricados na Europa, nos Estados Unidos, no sentido, tipo, sei lá, o material é um pouco mais vagabundo, é um pouco menos potente, tem a coisa ainda do câmbio manual. Cara, eu deixo o Boris responder, depois eu respondo. Eu sinto que, tipo assim, parece que... Você tá gastando cada vez mais dinheiro. Num carro mais merda, Parece cara. que eu tô andando num Tupperware, é só plástico. Não, deixa eu explicar. Depende, de novo, depende das marcas e depende de um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar no geral aí. O Brasil, não vamos esquecer, o Brasil é um país de renda per capita de $10 mil. Estados Unidos, 76. A França é 42. A Espanha é 32. Coreia do Sul é 32. A Coreia do Sul era mais pobre que a gente em renda per capita 35 anos atrás. Educação, 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 educação. Hoje eles têm uma renda per capita semelhante à espanhola. Itália, 37 mil dólares. Então, num país de renda per capita de $10 mil, a gente precisa de carro rústico. Por exemplo, a Renault, quando chegou no Brasil, no começo, ela vendeu Scenic, Clio, ela só perdia dinheiro. Quando é que a Renault começou a ganhar dinheiro no Brasil? Depois eu vou contar. Ela começou a perder menos quando ela lançou a Dacia, que é um Sandero, um Duster e um Logan. Dacia, você tem que explicar, é a subsidiária da Renault no leste europeu, na Romênia. Então são carros baratos, feitos para o leste europeu. Sim. Aí ela resolveu produzir esses carros aqui no... Aí barateou e começou a ganhar dinheiro. Aí ela teve sucesso. Ou perder menos. Então é assim, o europeu, por exemplo, ele tem uma sofisticação que o brasileiro não tem. Então, por exemplo, você pega um Peugeot 2008, o 208. Ele faz 0,92G na curva de e tal. No brasileiro, se ele pega um carro que faz 0,85, tá ótimo, vai custar mais barato. Eu não preciso dessa suspensão sofisticada. Tem uma borracha em volta da porta, que chama lábio, tecnicamente, que no Peugeot 2208 tem 3 degrauzinhos no lábio. O Sandero tem 1, ou seja, tem um pouco de barulho de vento. Mas tudo bem, tem um pouco de barulho de vento. Mas o carro é mais rústico. O Corolla, por exemplo, é um carro rústico. Corolla não é um carro sofisticado, tanto assim que vende no mundo inteiro. É um carro que vende no mundo inteiro. Então, não é que o carro do brasileiro é melhor ou pior, mas é que o brasileiro não tem renda para comprar um carro sofisticado. E ele não vê a diferença, ele não sente a diferença entre um carro com uma suspensão multilink complexa e uma com suspensão com eixo rígido traseiro. Aliás, que eu não sei nem se ele acho que ele não entende. Não, sabe o que aconteceu? Ele acabou de explicar por que aqui no Brasil eles fizeram o Corolla Cross, que eu chamo de Corolla Cross Credo, sem a suspensão multilink, que tem suspensão multilink é independente da estabilidade, da conforto e tal. O Corolla Cross não tem. O Corolla Sedan tem a suspensão multilink. Os japoneses da Toyota acharam. Estão certos, eu faria o mesmo. Vamos lançar um SUV sem a multilink? Vamos. Quanto que eles economizam, Sérgio, de lançar um eixo rígido em vez da... Economiza $100 por carro. Mas você acha que é uma coisa que o Kaique estava falando, que é uma questão de consciência? A gente não tem consciência sobre isso? Não conhece. O brasileiro não conhece automóvel. O Brasil é como o mexicano, gente. A gente não tem renda para pagar uma tecnologia muito sofisticada. A gente tem ali, se tiver vidro elétrico, estamos comprando. Porque... Não, vou te falar. Ó, às vezes só na frente, viu? Não brinca com vidro elétrico. Os carros hoje em dia não tem nem o puta que pariu pra segurar. Não, mas eu vou te falar. Há um tempo atrás eu tava com uma T-Cross 2023. Cara, eu freava e eu escutava o barulho do freio. E eu achava isso bizarro, porque a T-Cross é o quê? Um carro de 150 mil, 130 mil? E é diferente. Eu não sei, né? Eles entendem muito mais, mas eu que tenho o Nivus, tipo assim, o T-Cross era mais confortável pra andar. Você sentia que tinha uma suspensão diferente. Assim. Não, mas aí eu tô falando do T-Cross 2023. Porque o mesmo T-Cross 2024 já é outra coisa já. Na verdade era 2022 e 2023. O novo T-Cross 2024 que eu entrei, eu andei... Parece que piorou em relação a 2 anos. Aí, eu acho que, na realidade, a gente tem que ter o tipo de carro que o brasileiro pode comprar. Se você quer um carro mais sofisticado, ele custa mais caro. Qual é o problema do carro europeu? A Peugeot Citroën sempre perdeu dinheiro no Brasil. Sempre. Eu era presidente da Citroën, eu sei disso. Por quê? Porque eu pegava um carro europeu e eu colocava no Brasil.
Sim. Na nossa rua, no nosso Não, mas era um asfalto. carro sofisticado. Você pega o Fiat. O Fiat é um carro. A Fiat é líder de mercado na Itália e no Brasil, só. Porque a Fiat faz carros robustos e simples, que para o dinheiro que o brasileiro tem para pôr num carro, funciona. Trator, o famoso Agora, tratorzinho. Não vende. Tentaram vender Palio lá na Europa, nunca vendeu. Cara, pode crer, né? Palio E o Palio é vendia... uma febre Você teve aqui, Palio, né? não teve? Então, Lógico, quem nunca teve? Quem Palio? nunca teve era o carro mais vendido. Então, o que acontece é que o Brasil é um país de renda, o Brasil precisa de carro rústico. Para a gente, e tem mais, então. Primeiro, a gente precisa de carro rústico, porque a gente não tem renda para comprar carro mais caro. Depois, como você tem uma carga tributária a mais alta do mundo em país, você pode achar, sei lá, a Noruega para carro térmico, para carro a gasolina tem mais imposto que o Brasil, mas para carro elétrico tem zero. Mas se você pega assim um conjunto de países normais, e você pode pôr a Turquia e o México no meio, o Brasil tem uma carga tributária em carro muito maior que esses países. Então, para o consumidor final, o carro é caro. Aí olha o que a gente faz. A gente faz o deficiente físico. Deficiente físico é o seguinte, quando a lei saiu em 2009, É 30%, né? era 1% da venda. Como os deputados adoram fazer generosidades com o bolso dos outros, eles começaram a abrir um monte de liberalidade para carro para deficiente, onde você paga uma carga tributária muito menor. Então, por exemplo, minha mãe tem 92 anos. Se eu escrevo para o governo falando que eu tenho que levar minha mãe para o hospital uma vez por mês para fazer uma visita, que ela tem 92 anos, eu posso comprar um carro deficiente. Teu filho quebra a perna jogando futebol, você pode comprar um carro com deficiente. Eu tenho um problema na Se perna é que eu posso surdo de comprar. uma orelha, você pode comprar um carro para Aliás, para deficiente. resumir, fizeram a estatística. 25% de quem tem habilitação poderia se candidatar a comprar o carro. 25% dos motoristas. E hoje, 20% das vendas de carro é deficiente físico. Você sabe o que o governo podia fazer? De novo, maioria silenciosa. Acaba com o deficiente físico e você baixa o preço dos carros em 5%. Você pode baixar a carga, porque esses daí não pagam imposto quase. E aí todo mundo ia comprar carro mais barato, mas é a maioria silenciosa. Todos nós íamos comprar carro 4% mais barato, mas a gente não reclama. Agora, o deficiente, que não é, porque o filho dele quebrou o pé jogando futebol, e com isso ele consegue uma carta para comprar carro de deficiente, ele vai pagar 20% o carro dele mais caro. Ele vai fazer um baita de um barulho. Você tá falando que, então, assim, o deficiente que precisa ter aquele carro adaptado, e que às Não, vezes o cara esse- dirige com a esse é menos de mão, 1%. não sei o que lá. Esse cara, ele Não, é... esse é menos de 1%. Entendi. Esse é menos de 1%. Esse cara quase não existe no Não, mercado. a gente vende carro para deficiente. Gente, as pessoas que compram carro para deficiente, a gente como a gente. Não tem problema nenhum. Não, Se é surdo, uma orelha, seja deficiente. É que nem... Eu tive trombose na perna com 18 anos e meu médico na época falou assim, você tem direito, você quer uma carta? E eu poderia, só que, eu consigo andar normal. Eu tipo assim, nunca comprei. Mas eu poderia pegar a carta lá, levar lá, Exatamente. 30% a menos. Por isso no que carro. dos 25 que o Boris falou, mais ou menos 20% compram com deficiente. É uma vergonha o deficiente físico no Brasil. Nenhum país do mundo tem isso. É que nem meia entrada em teatro. É a mesma coisa. Quem vai no teatro, basicamente, é gente mais idosa, minha faixa etária. Eu não preciso pagar meia entrada no teatro. Sabe o que acontece? O cara de 30 anos paga mais caro. Porque alguém tem que pagar mais caro. Conclusão, tem menos público. Sim. Sim, a galera tá até se matriculando, às vezes, em curso aí gratuito pra pegar uma carteirinha. Para pagar meio ingresso. É ridículo isso É daí. loucura, cara. Então, aí tem um fenômeno que aconteceu, e aí vocês têm razão quando vocês falam de preço de carro, que é o seguinte. Em 2014, 2015, teve um CEO que chama Carlos Tavares, que hoje é o CEO da Stellantis, que ele pegou a PSA quase quebrada, Peugeot Citroën na época, e ele falou, a gente tem que ter pricing power nos nossos carros, ou seja, eu vou aumentar os preços. O mesmo produto, eu aumento o preço. Claro que eu não aumento 10% em um ano, mas eu aumento 2%, aumento mais 2%, aumento mais 2%, tiro equipamento, etc. E ele foi, ao longo dos anos, ele levantou a PSA graças a isso, ele fez da PSA uma empresa que era deficitária ser uma empresa que dá lucro. No Brasil, eles caíram de 200 mil carros Peugeot Citroën para 40 mil em 2020.
Na China, eles vendiam 750 mil carros, hoje vende 100 mil. Na Itália, a Citroën tinha 3%, 6% de share, hoje tem 3%. A Peugeot tinha 7,5% de share na Europa, hoje ela tem 5%. A Peugeot tinha 6%, hoje ela tem 3%, vende menos que a Skoda. Mas a empresa começou a ganhar dinheiro. Aí ele comprou a Opel, fez a mesma coisa na Opel e depois juntou com a Fiat e fez a Stellantis, que é agora. Mas o que ele fez? Basicamente, ele começou a aumentar preço de carro e falar: não me interessa a market share, eu quero ter uma empresa rentável. Problema dele. Aí as outras montadoras começaram a fazer a mesma coisa, porque elas viram que o cara estava dando resultado e falaram: bom, meu negócio não é brigar por share, porque ter share e perder dinheiro não resolve minha vida. Então, eu preciso aumentar os preços. A gente teve, começo do ano passado, talvez o Boris me corrija, ou do ano retrasado, o CEO mundial da Renault veio no Brasil e falou: eu não vou renovar o Sandero, eu não vou renovar o Logan, a gente não ganha dinheiro com esses carros. Ele falou. É a renovação, a renolização. Não vou mais fazer carros baratos, vou fazer carros caros. Aí a gente pergunta, não sei se você combinou com os russos, quem vai comprar os seus carros mais caros? Então cada vez vende menos, tem que ganhar dinheiro num volume menor. Mas será que ele consegue isso? Esse que é o problema. Então, a Renault tinha 10% de share, hoje tem 5%. Mas eles dizem que eles ganham dinheiro com esses 5%. Mas eles tinham 10%. Você lembra? Sandero era um dos carros mais vendidos. Pô, uma febre. Então, o que aconteceu? Eles só gostou escolheram não vender carro que não dá margem para eles. E ok, vou ficar com 5% de share. Tem um fenômeno que é muito engraçado, que não sei se ele vai lembrar super bem, que o presidente da GM na América do Sul foi demitido em uma semana. Você lembra? Ninguém entendeu direito porque que ele foi embora. Ele era América do Sul? Ele era venezuelano. Venezuelano. O que aconteceu? Porque esse negócio que faltou chip e tudo, isso é balela. É que eles colocaram chip nos carros que davam margem. A GM, a Barra, CEO mundial da GM, ela viu, todo mundo viu, que o Carlos Tavares estava levantando a PSA, depois comprou o Opel e agora é a Stellantis, aumentando o preço. E que estava funcionando para eles. Tem um limite até onde você consegue fazer isso, você começa a perder muito share. A Stellantis agora está perdendo share em todos os países. A Jeep desmoronou nos Estados Unidos, PSA, a Peugeot, Citroën, Fiat também está perdendo share na Europa. Mas você sabendo pilotar, você melhora a empresa. Então o que aconteceu? A Barra ligou para ele e falou: para de fazer Onix. A gente não ganha dinheiro com Onix. E ele falou: eu não posso. É o carro que eu mais vendo aqui. Não, você não está entendendo. Para de fazer Onix. Ele falou: eu não posso parar de fazer Onix. Tá fora. Demitiram um cara. Aí, não sei se vocês lembram, Nossa. eles fizeram uma coletiva e falaram: vamos fechar a fábrica de Gravataí por 3 meses porque não tem chip. Mentira que não tinha chip. Só que você não vai falar para o sindicato e para o governo brasileiro que você está parando de fazer Onix porque você tem estoque e você precisa aumentar preço. Você fala que falta chip. Você para a fábrica 3 meses, você vende o estoque. Quando a fábrica reabre, ela já reabre num patamar menor e você aumenta o preço. E você aumenta o preço devagarzinho também, para não ficar muito na cara. E os chips põe no carro que vende mais caro. S10, Equinox, sei lá o quê. É exatamente isso. Trailblazer e tal. Olha aqui.